Muito bom dia, amados amigos e irmãos presentes. É para mim um privilégio e bênção grande estar com vocês nesta ocasião para compartilhar com vocês uns momentos de companheirismo ao redor da Palavra de Deus e seu programa correspondente a este tempo final, para o qual quero ler duas escrituras. A primeira está em Êxodo, capítulo 23, versículo 20 ao 23. E a segunda está no capítulo 22 e versículo 16 do Apocalipse. E também teríamos que ter uma terceira, Deuteronômio capítulo 18, versículo 15 em diante. Diz a primeira de Êxodo, capítulo 23, versículo 20 ao 23. Eu envio meu anjo adiante de ti para te guardar pelo caminho e te levar ao lugar que te preparei. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz. Não te rebeles contra ele. Ele não perdoará a vossa rebeldia, pois nele está o meu nome. Mas, se diligentemente ouvires a sua voz e fizeres tudo o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. O meu anjo irá diante de ti e te levará aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos cananeus, aos heveus e aos jebuseus, e eu os destruirei. E em Apocalipse capítulo 22, versículo 16 diz: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Aqui temos estas duas escrituras, uma no Antigo Testamento e outra no Novo Testamento, onde encontramos que Deus, no Antigo Testamento, enviou o seu anjo para guiar o povo hebreu, e a outra encontramos em Apocalipse, onde Jesus envia o seu anjo à sua igreja. Podem sentar, queiram ter a bondade. No Antigo Testamento, o anjo do Senhor, o anjo do pacto, acompanhou o povo hebreu como tinha acompanhado a Jacó e tinha acompanhado também aos patriarcas e tinha acompanhado a Isaac e Abraão. Encontramos o anjo do Senhor com Abraão e sua descendência, a tal grau que até libertou a descendência de Abraão que se encontrava no Egito escravizada, mas para realizar essa liberação usou um homem. Porque não fará nada o Senhor sem antes revelar os seus segredos a seus servos, seus profetas. E é por meio dos seus profetas que vem a revelação de Deus para cada era e para cada dispensação. Vem a palavra revelada através do profeta que Deus envia, e esse profeta é o instrumento de Deus para a obra de Deus correspondente a esse tempo. Por isso é que quando Deus foi libertar o povo hebreu, enviou o seu anjo a Moisés, apareceu numa chama de fogo e falou e o enviou ao Egito para a liberação do povo hebreu. Com Moisés estava o anjo do Senhor, o anjo do pacto, e era o anjo do Senhor, o anjo do pacto, quem realizava a obra. Não era Moisés de si mesmo quem atuava, mas que o anjo do Senhor dizia a Moisés que fizesse, isso era o que Moisés fazia, e o anjo do Senhor o materializava. Agora, o anjo do Senhor, vejam vocês, apareceu na coluna de fogo e também apareceu na forma de um homem da sexta dimensão, um anjo, ou seja, em corpo angelical. Apareceu a Moisés, a Abraão, a Jacó também. Jacó lutou com ele, com esse anjo, até que recebeu a bênção de Deus, a bênção do anjo, ao mudar
ao mudar-lhe o nome. Desculpem. E este anjo do Senhor é um homem, mas de outra dimensão. É o homem que apareceu a Abraão como Melquisedeque, o qual é o sacerdote do Deus Altíssimo, do templo de Deus no céu, e também ele é rei de Salém, rei de justiça e rei de paz. Ele é o rei de Jerusalém. Agora, quando apareceu como Melquisedeque e estava em seu corpo teofânico, deu pão e vinho a Abraão, e Abraão comeu e também deu os dízimos, pagou os dízimos a Melquisedeque, Abraão. Abraão ainda não tinha tido seu filho Isaque, nem sequer tinha tido seu filho Ismael, mas diz a Escritura que quando Abraão dizimou, estava ali dizimando Levi, que era o neto de Abraão. Agora vejam como neto de Abraão, porque Levi é filho de Jacó, e Jacó é filho de Isaque. E Isaque é filho de Abraão. Ou seja que o bisneto, porque Jacó é neto de Abraão, assim que Levi é bisneto de Abraão. E o bisneto está ali dizimando. Dessa descendência, dessa terceira geração de descendência de Abraão, vejam vocês, dizima ali quando Abraão está dizimando. Agora, se contarmos Abraão como a primeira descendência, Abraão como a primeira, a segunda Isaque, a terceira Jacó e a quarta Levi, pois a quarta geração esteve ali dizimando a Deus. 4 gerações estavam ali. E agora, vejam vocês como Melquisedeque é nada menos que o anjo do Senhor. E por isso é quem ministra a palavra em todo o Antigo Testamento, e em seguida o anjo do Senhor é quem está anunciado para levar o povo à terra prometida. E Deus disse, vejam, e Deus fala por meio desse anjo, que é o corpo teofânico de Deus. E esse anjo tem o nome de Deus. Em seu anjo, Deus colocou o seu nome. Por isso diz, na leitura que tivemos de Êxodo, capítulo 23, diz Deus ao povo hebreu, por meio do profeta Moisés: eu envio meu anjo adiante de ti para te guardar pelo caminho e te levar ao lugar que te preparei. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz. Não te rebeles contra ele. Ele não perdoará a vossa rebeldia, pois nele está o meu nome. No anjo do Senhor, Deus colocou o seu nome. E o anjo do Senhor é o corpo teofânico no qual Deus se manifesta. E é um corpo da sexta dimensão. E este anjo é quem os levará, diz: o meu anjo irá diante de ti e te levará aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos cananeus, aos heveus e aos jebuseus, e eu os destruirei. Agora, vejam como que quem estava guiando o povo era o anjo do Senhor, e o anjo do Senhor é nada menos o corpo teofânico de Deus da sexta dimensão, que é chamado também em São João capítulo 1, versículo 1 em diante, o Verbo
do qual diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por meio dele. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Agora vejam como o anjo do Senhor, o qual saiu de Deus e é o corpo teofânico de Deus, é quem guia o povo hebreu. E aí é onde está o nome eterno de Deus, o qual vem da 7ª dimensão e passa à 6ª dimensão no anjo do Senhor. E em seguida, encontramos no mesmo Evangelho segundo São João que esse anjo do Senhor é o Verbo que estava com Deus e era Deus, o Verbo que estava com Deus e era Deus, o qual fez todas as coisas. E sem ele, nada do que foi feito se fez. E em seguida diz: o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O Verbo se fez carne, se fez homem dessa dimensão. E o conhecemos pelo nome de Jesus. E aí em Jesus vem o nome de redenção para realizar a sua obra de redenção em sua primeira vinda no meio do povo hebreu. Por isso vocês encontram que Jesus dizia: eu vim em nome de meu Pai. E não receberam. E em seguida também ele dizia as obras que as obras que eu faço, ele dizia que as fazia em nome de seu Pai. E agora, por meio do profeta Malaquias, quando foi anunciada a vinda do Senhor, vejam o que foi anunciado. Capítulo 3 de Malaquias diz: vede, eu envio o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Quem foi esse mensageiro? João Batista. Em São Mateus, o próprio João Batista, aí em São João, se identifica, ele se identifica diante do povo, diante dos que querem saber quem ele é, e ele vem dando testemunho conforme a quem ele é. Ele também se encontra no capítulo 40 de Isaías, capítulo 40, versículo 3 em diante. Vós o que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo o vale será exaltado, e todo o monte e todo outeiro serão abatidos. O que é tortuoso será endireitado, e o que é escabroso aplanado. E a glória do Senhor se manifestará, e toda a humanidade juntamente haverá. Ia se manifestar Deus em toda a sua plenitude, com o seu corpo teofânico, ia se manifestar em carne humana, em forma visível, aos seres humanos, vestido de um corpo de carne humana. Mas antes dessa manifestação, ele enviaria uma voz clamando no deserto. Ele enviaria seu mensageiro diante dele. E esse foi quem? João Batista. Por isso, em São Mateus capítulo 3, e versículo 3, perguntam a João Batista quem ele é. E vejam aqui tudo o que aconteceu. Capítulo 3 de São Mateus, mas também em João, capítulo 1, versículo 23, e Lucas, capítulo 3. Vamos ver. Um destes dá muitos detalhes. Vamos ver qual é
o que mais detalhes dá com relação a este grande evento cumprido em João Batista. Vamos ver. Vamos ver em São João, capítulo 1, versículo 23. Ver o que nos diz aí. Começando no versículo 29, São João capítulo 1, versículo 19 em diante. Este foi o testemunho de João quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Perguntaram-lhe: então quem és? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Respondeu: não. Finalmente lhe disseram: quem és? Dá-nos uma resposta para que levemos a aqueles que nos enviaram. Que dizes de ti mesmo? João respondeu com as palavras do profeta Isaías: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor. Ora, alguns dos fariseus que tinham sido enviados perguntaram-lhe: então por que batizas, se não és o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vós está alguém que não conheceis. Este é aquele que vem após mim, do qual eu não sou digno de desatar as correias das sandálias. Estas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, João viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele do qual eu disse: após mim vem um homem que tem a primazia, porque era primeiro do que eu. Eu mesmo não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim, por isso, batizando com água. Vim, por isso, batizando com água. Então João testificou dizendo: eu vi o Espírito descer do céu como pomba e permanecer sobre ele. Eu não o conhecia, mas o que me mandou batizar com água me disse: aquele sobre quem vires descer e permanecer o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. Agora vejam, quem é João Batista? É a voz de um clamando no deserto, é? O Elias que tinha que vir. Pois o arcanjo Gabriel disse ao sacerdote Zacarias, pai de João Batista, que iria ter um filho por meio da sua esposa Isabel, e que colocasse por nome João, e que seria profeta de Deus e seria cheio do Espírito Santo ainda desde o ventre da sua mãe, e viria diante do Senhor preparando o caminho, e preparando um povo bem preparado, e viria em espírito e virtude de Elias, viria convertendo o coração dos pais aos filhos, ou seja, o coração dos pais hebreus à fé dos apóstolos, à fé cristã. Agora podemos ver aqui quem é João Batista. Ele é o mensageiro que Deus enviaria diante dele. Vede, eu envio o meu mensageiro, qual preparará o caminho diante de mim. Quem está enviando João? A ele é ao qual João vai preparar o caminho. Vede, eu envio o meu mensageiro diante de mim. E quem virá depois de João é aquele que enviou João. Virá vestido de carne humana. O anjo do Senhor, anjo do pacto, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, envia João precursando a vinda do anjo do pacto. E depois, quem vem é o anjo do pacto vestido de carne humana, vestido de homem, no meio do povo hebreu. Porque o anjo do Senhor é um homem da sexta dimensão. É um homem da sexta dimensão, no qual Deus está em toda a sua plenitude. É o corpo visível da sexta dimensão de Deus. E agora,
Vejam vocês, vede, eu envio meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. De repente virá ao seu templo, Senhor. Quem virá? O Senhor. A quem buscais? O anjo do pacto. A quem desejais? O anjo do pacto, o anjo do Senhor. É quem viria depois de João Batista. Por isso, Jesus é o anjo do pacto. É o anjo do Senhor que se fez homem, se fez carne e habitou no meio do povo hebreu para realizar a obra de redenção com seu próprio corpo, na cruz do Calvário. E o anjo do Senhor, o anjo do pacto, sendo o mesmo Cristo, ele é o Melquisedeque, que apareceu a Abraão. Ele é o sumo sacerdote Melquisedeque do templo que está no céu. E assim como o sumo sacerdote na terra tinha que realizar o sacrifício pelo pecado, o sacrifício do bode, no dia 10 do 7º mês de cada ano, e em seguida levar seu sangue ao lugar santíssimo e aspergir sobre o lugar santíssimo, sobre o propiciatório 7 vezes para o leste. Cristo, o sumo sacerdote do templo que está no céu, teve que vir à terra. Assim como o sumo sacerdote ia ao átrio e sacrificava o bode expiatório no dia 10 do 7º mês e depois passava com o sangue do bode ao lugar santíssimo. E agora Cristo teve que vir a este planeta Terra, que é o átrio da casa de Deus, e teve que oferecer seu corpo físico em sacrifício pelo pecado. Todos os nossos pecados vieram sobre Cristo e se tornou mortal e morreu por nós. E, em seguida, Cristo, depois de morrer e ressuscitar, subiu ao céu para levar seu próprio sangue. Seu sangue de seu próprio sacrifício. Cristo, como sumo sacerdote, levar seu sangue ao céu, ao lugar santíssimo do templo de Deus. E colocá-lo sobre o propiciatório, que é o trono de Deus, o lugar de assento de Deus. Assim como o lugar santíssimo era a parte mais importante do templo que Moisés construiu, do templo que Salomão construiu, ali estava a Arca do Pacto, e sobre a Arca do Pacto estava o propiciatório, que era a tampa da Arca do Pacto, e o propiciatório tinha 2 querubins de ouro, e no meio dos 2 querubins de ouro estava a Shequina, a glória de Deus, o anjo do Senhor ali. E no trono de Deus, quem está? Deus. Vem. Isso mesmo foi tipificado na Arca do Pacto, no propiciatório, no meio dos 2 querubins de ouro, porque isso representava o trono de Deus no céu. E agora, vejam vocês, como Cristo subiu ao céu e se sentou no trono de Deus no céu, à destra de Deus, para fazer intercessão por nós com o seu próprio sangue. Cristo está no lugar santíssimo, sobre o propiciatório lá no céu, fazendo intercessão por nós. Fez intercessão por todos os que crerem em Cristo como seu Salvador das eras passadas, e neste tempo está fazendo intercessão pelos últimos filhos e filhas de Deus que o receberiam e que lavariam seus pecados no sangue de Cristo e receberiam seu Espírito Santo, para assim se completar a Igreja de Jesus Cristo, o corpo místico de Cristo, o Israel celestial. Ele nos lva à terra prometida do batismo do Espírito Santo, onde obtemos o corpo novo, ou seja, que nos leva à terra prometida da 6ª dimensão. Ao crer em Cristo como nosso Salvador e lavar nossos pecados no sangue de Cristo e receber seu Espírito Santo, obtemos um corpo teofânico da 6ª dimensão. Nascemos na 6ª dimensão. Aí se efetua um novo nascimento. Ou seja, que obtemos um corpo da 6ª dimensão e já pertencemos ao céu. Nascemos em e do céu. E, em seguida, para o último dia, Cristo prometeu nos dar um corpo eterno e glorificado, um corpo igual ao seu corpo e jovenzinho, que representará de 18 a 20 anos de idade, imortal,
incorruptível e glorificado igual ao corpo de Jesus Cristo, e assim seremos a imagem e semelhança de Jesus Cristo. Já recebemos sua imagem ao receber seu Espírito Santo, e falta sua semelhança, que é o corpo físico eterno e glorificado. Agora, estas bênçãos são para os que ouvem a voz de Deus. E a voz de Deus, de era em era, e esteve falando na terra aos seus filhos, Cristo, em São João, capítulo 10, nos diz da seguinte maneira, e se identificando como o bom pastor, diz: eu sou o bom pastor e eu conheço as minhas ovelhas, e as minhas ovelhas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tem outras ovelhas que não são deste aprisco. A mim me convém agregá-las também. Elas também ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Essas ovelhas estão entre os gentios. E, mesmo que muitas delas sejam gentios, também muitas delas serão de ascendência hebraica, terão raízes hebraicas. E agora, podemos ver que sob um novo pacto, Cristo, o anjo do pacto, está no meio do Israel espiritual, chamando e juntando suas ovelhas de era em era. Assim como esteve no meio do povo hebreu, falando por meio dos profetas do Antigo Testamento, agora está no meio da sua igreja, falando no meio da sua igreja por meio dos seus mensageiros que ele envia de etapa em etapa. Falou por meio dos apóstolos e depois falou por meio de cada anjo mensageiro de cada era. E essa foi a voz de Deus para o povo de Deus em cada era. Essa foi a voz de Cristo, do anjo do pacto, do Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, falando por meio de seres humanos, por meio de seus mensageiros enviados de era em era, através dos quais chamou e juntou suas ovelhas de cada era. E elas escutaram sua voz. Vejam, Cristo disse que tem outras ovelhas que não são daquele aprisco, do aprisco hebraico, as quais também lhe convém trazer. E haverá um rebanho e um pastor, e ouvirão minha voz, diz. E ouvirão minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. E como vão ouvir a voz de Cristo, se Cristo subiu ao céu? Cristo, em Espírito Santo, esteve no meio da sua igreja de era em era, manifestado no anjo mensageiro de cada era, revelado por meio do anjo mensageiro de cada era, falando ao seu povo e chamando as suas ovelhas de era em era. E essa foi a voz de Cristo, a voz de Deus, de era em era, de etapa em etapa. E veio desde a terra de Israel, passou a Ásia Menor, onde teve São Paulo, e por meio de São Paulo falou. Paulo dizia: já não vivo eu, vive Cristo em mim. E Cristo em Paulo esteve falando ao seu povo e chamando e juntando suas ovelhas à primeira era da igreja gentia. E em seguida se moveu Cristo em Espírito Santo à França e enviou a Irineu, e por meio de Irineu falou ao povo e chamou suas ovelhas lá na França. E agora podemos ver a voz de Cristo de etapa em etapa falando às pessoas e chamando suas ovelhas. E assim temos as 7 etapas ou eras da igreja gentia. 5 eras se cumpriram na Europa, onde enviou 5 mensageiros, através dos quais Cristo esteve manifestado em Espírito Santo, falando ao seu povo e chamando as suas ovelhas e colocando-as no aprisco do bom pastor, que é sua igreja. E em seguida passa da Europa à América do Norte, onde envia o reverendo William Branham, através do qual esteve manifestado, e operou o ministério de Elias por 4ª ocasião no reverendo William Branham, como precursor da segunda vinda de Cristo, assim como João Batista foi o terceiro Elias, como precursor da primeira vinda de Cristo. E por meio do reverendo William Branham, esteve Cristo falando em Espírito Santo, chamando e juntando suas ovelhas na 7ª etapa ou era da igreja gentia. E em seguida, da América do Norte, quando terminam já os dias terrenos do reverendo William Branham,
passa o Espírito Santo, Jesus Cristo, anjo do pacto, aos latino-americanos e caribenhos, passa a América Latina e o Caribe, para falar ao seu povo e chamar e juntar suas ovelhas latino-americanas e caribenhas. E revelando todas estas coisas que em breve devem acontecer, é que chame e junta suas ovelhas latino-americanas e caribenhas. Agora vejam como Cristo, anjo do pacto, enviou cada anjo mensageiro de cada era. Um anjo mensageiro é um homem, um profeta enviado por Cristo para uma era ou para uma dispensação. Se é para uma era, é chamado um anjo. Se é para uma dispensação, é chamado um arcanjo. E agora, de era em era, veio com voz de anjo, por meio do anjo mensageiro de cada era. E para a era da pedra angular, dispensação do reino, vem com voz de arcanjo, chamando e juntando todas as suas ovelhas. E essa é a voz de Cristo, a voz de Deus para este tempo final, para todos os filhos e filhas de Deus. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Aí temos a voz de Deus, a voz de Cristo, através do seu anjo mensageiro, nos revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer. É a voz de Jesus Cristo, a voz de Deus, para todas as igrejas e para todos os seres humanos, neste tempo final. Agora vimos a única voz de Deus para a sua igreja, para este tempo final. É a voz de Cristo, do anjo do pacto, do Espírito Santo, por meio do seu anjo mensageiro neste tempo final, nos falando: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. Cristo e Espírito Santo vêm em seu enviado, em seu anjo mensageiro. E esse anjo mensageiro é um profeta dispensacional, o profeta da dispensação do reino com a mensagem do evangelho do reino. E agora o anjo do Senhor Jesus Cristo, para o último dia, se faz carne e habita no meio da igreja de Jesus Cristo e se torna um redimido com o sangue de Jesus Cristo. Assim como o verbo, a palavra, o anjo do pacto, 2000 anos atrás, se fez carne na pessoa de Jesus, e vejam, nasceu em Belém da Judeia, foi circuncidado também e esteve no meio do povo hebreu e no meio da religião hebraica, no meio do judaísmo. Agora, para o último dia, o anjo do Senhor Jesus Cristo, enviado por Cristo, vem em carne humana e é manifestado no meio do cristianismo e é um redimido pelo sangue de Jesus Cristo. E agora, por meio do seu anjo mensageiro, é que Cristo estará falando à sua igreja, a todos os grupos do cristianismo e ao mundo inteiro, todas essas coisas que em breve devem acontecer. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. E agora, vejam vocês, este anjo é um profeta dispensacional, o anjo do Senhor Jesus Cristo. Assim como o anjo do Senhor, quando se fez carne, foi um profeta, Jesus de Nazaré. E agora, vejam vocês em Deuteronômio capítulo 18, o que Deus nos diz por meio do profeta Moisés, o que é muito importante entender, ler e entender, porque aí está o mistério do porquê o enviado de Deus, o anjo do Senhor, quando se fez carne, foi um profeta. E por que o enviado de Jesus Cristo, o anjo de Jesus Cristo, quando se faz carne, quando vem em carne humana, é um profeta também? Deuteronômio capítulo 18 tem a resposta. Versículo 15 em diante diz: o Senhor teu Deus te suscitará um profeta como eu do meio de ti e de teus irmãos, a ele ouvirás. A quem? O povo está chamado a escutar ao profeta mensageiro que Deus envia ao povo. Por quê? Porque esse é a voz de Deus para o povo, para este tempo. É por meio deste homem, deste profeta que Deus fala, porque Deus coloca a sua palavra na boca desse profeta.
diz, no mesmo capítulo 18, versículo 18 ao 19, eu lhe suscitarei um profeta do meio de seus irmãos semelhante a ti, ou seja, como a Moisés. Porei as minhas palavras na sua boca. Onde Deus coloca as suas palavras? Na boca do profeta que ele envia. Muitas pessoas querem escutar a voz de Deus e vejam, é simples. Encontrem o profeta correspondente a esse tempo enviado por Deus e ele falará. Porque essa palavra Deus colocará em sua boca e ele a falará. E quando você escuta esse profeta, está escutando a voz de Deus colocada em um homem, em um profeta. Porque não fará nada o Senhor sem que antes revele seus segredos aos seus servos, seus profetas. Amós capítulo 3, versículo 7. E agora continuo lendo aqui onde estava lendo, diz: e porei minhas palavras onde? Na sua boca. E ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. E quando esse profeta recebe essa palavra, Deus a coloca em sua boca, em seu coração, esse profeta fala essa palavra, e essa é a voz de Deus para o povo. E ele falará tudo o que eu lhe ordenar. Assim como Moisés fazia, que Deus falava a Moisés e Moisés falava ao povo. Deus colocava no coração e na boca do profeta Moisés sua palavra. E em seguida, ele a falava ao povo, Moisés falava ao povo, e estar escutando Moisés era estar escutando Deus, porque a palavra de Deus estava em Moisés. Eu mesmo pedirei contas de todo aquele que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome. Ou seja, dará contas a Deus. No livro de Atos, capítulo 3, versículo 18 ao 23, nos citando essa passagem, diz: e eu o exterminarei do povo. Ou seja, perde o direito de pertencer ao povo de Deus e, consequentemente, perde o direito à vida eterna. Agora vejam também em Amós, capítulo 8, versículo 11, nos diz: vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Fome de ouvir, fome e sede de ouvir o quê? A palavra do Senhor. E onde Deus coloca a sua palavra? Na boca do profeta que ele envia, para poder escutar a palavra de Deus para o tempo em que a pessoa vive. Necessita encontrar o mensageiro que Deus envia para esse tempo. De outra forma, a pessoa estará morta de fome e sede espiritual. E agora Deus diz que enviará fome e sede sobre a terra, não fome e sede de água, mas de ouvir a palavra de Deus. Porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Assim como para o nosso corpo físico temos que comer alimento físico, que se converte em células do nosso corpo, para viver. Para nossa alma viver, necessita comer alimento espiritual. Não podemos dar um pedaço de pão à nossa alma para que coma, mas sim podemos dar pão à nossa alma para que coma pão de vida eterna, a palavra de vida eterna. Minhas palavras são espírito e são vida, disse Cristo. E também ele disse: eu sou o pão vivo que desci do céu. E disse: quem comer deste pão viverá eternamente. Assim que comendo pão espiritual é que obtemos vida espiritual. Assim como ao comer pão literal obtemos vida física para o nosso corpo. Fisicamente, não deixe de comer, porque seu corpo fica fraco, em seguida fica doente e depois morre. E, espiritualmente, não deixe de comer a palavra de Deus correspondente ao tempo em que você vive, porque sua alma fica fraca e débil, fraca, e depois morre espiritualmente. É necessário estar comendo o alimento espiritual para a alma, que é a palavra de Deus, a qual vem pela voz de Deus, o mensageiro de Deus para o tempo em que a pessoa está vivendo. Esse mensageiro com a mensagem de Deus é a voz de Deus para o povo, é a boca de Deus para toda pessoa que vive neste planeta Terra. E agora,
vimos a voz de Deus através dos diferentes tempos. Por exemplo, o apóstolo São Paulo, em sua carta aos Hebreus, nos diz no capítulo 1, versículo 1 ao 2, havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, por meio de quem Deus falou ao povo? Por meio dos profetas. A nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez o universo. E por quem fez o universo. Vejam, nos últimos dias falou pelo seu Filho, e já transcorreu de Cristo até aqui 2000 anos. E por que São Paulo diz que aqueles eram os últimos dias, quando Deus estava falando por meio de Jesus? Porque os últimos dias diante de Deus são os últimos milênios, que são o 5º milênio, 6º milênio e 7º milênio. E nos dias de Jesus, quando Jesus já tinha de 4 a 7 anos de idade, começou o 5º milênio, e consequentemente começaram os últimos dias diante de Deus. Um dia diante do Senhor é como 1000 anos para nós, e 1000 anos dos nossos é um dia diante do Senhor. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 8, e o Salmo 90, versículo 4, este salmo é do profeta Moisés. Agora podemos ver este mistério de Deus falando ao seu povo. Vimos que é por meio dos seus profetas enviados que Deus fala ao seu povo. Por isso, quando Deus falou por meio do seu Filho, também era um profeta maior, um profeta dispensacional. E Cristo, em Espírito Santo, esteve falando à sua igreja de era em era, por meio dos seus anjos mensageiros, e neste tempo final, envia seu anjo mensageiro para dar testemunho de todas essas coisas que em breve deve acontecer. E assim Cristo falar ao seu povo, à sua igreja, por meio do seu anjo mensageiro, todas essas coisas. E também é um profeta, mas um profeta maior, um profeta dispensacional. E é a voz de Cristo, a boca de Cristo para este tempo final. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Onde Cristo coloca a sua palavra para a sua igreja para este tempo final? Na boca do seu anjo mensageiro. E estar escutando o anjo mensageiro nos dando testemunho de todas essas coisas que em breve devem acontecer neste tempo final, é estar escutando a voz de Deus, a voz de Jesus Cristo neste tempo final, através de um homem, de um profeta dispensacional, através do anjo do Senhor Jesus Cristo. Esse é o mistério do anjo do Senhor Jesus Cristo, que Cristo, assim como no Antigo Testamento o Espírito Santo esteve velado e revelado por meio dos mensageiros, os profetas que ele enviou, e colocou sua palavra na boca deles e falou por meio deles, e em seguida em Jesus em toda a sua plenitude, assim como Cristo também, durante as 7 etapas ou eras da igreja gentia, esteve manifestado por meio dos seus mensageiros, falando ao seu povo. No último dia, estaria em seu anjo mensageiro, velado e revelado, falando à sua igreja e revelando todas essas coisas que em breve devem acontecer. Agora, o anjo mensageiro de Jesus Cristo não é o Senhor Jesus Cristo. Ele é um homem redimido pelo sangue de Cristo deste tempo final. É um profeta dispensacional, mas nele estará quem o enviou. Cristo, em Espírito Santo, estará nele manifestado, colocando sua palavra na boca e no coração do seu anjo mensageiro, e falando-nos por meio do seu anjo mensageiro todas essas coisas que em breve devem acontecer. Essa é a forma em que estaremos escutando neste tempo final a voz de Deus, a voz de Jesus Cristo, nos revelando, nos dando a conhecer todas essas coisas que em breve devem acontecer. E essa é a única voz para este último dia, para o 7º milênio, e para a dispensação do reino, e para a era da pedra angular, e para o século 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30. E depois, para toda a eternidade. Vimos a única voz de Deus para este tempo final. Essa é a voz de Cristo para o reino milenial também.
a voz de Cristo por meio do seu anjo mensageiro, nos dando a conhecer, revelando-nos todas essas coisas, todos estes mistérios, de todas estas coisas que devem acontecer neste tempo final. Essa é a única voz de Deus para o seu povo neste tempo final. Assim como a única voz de Deus para o seu povo em cada era foi a voz de Cristo e Espírito Santo através do anjo mensageiro de cada era. Foi para mim um privilégio grande estar com vocês nessa ocasião, dando testemunho da única voz de Deus para cada um de vocês e para mim também. É a voz de Cristo, anjo do pacto, através do seu anjo mensageiro. Que as bênçãos de Jesus Cristo, anjo do pacto, nosso Salvador, sejam sobre todos vocês e sobre mim também. E Cristo continue, o anjo do pacto, nos falando todas essas coisas que em breve devem acontecer, nos abrindo todas essas promessas, essas profecias correspondentes a este tempo final, e continue nos abrindo entendimento e nos preparando para ser transformados e raptados, e continue acrescentando à sua igreja os que faltam, os que serão salvos, e se complete em breve o número dos escolhidos de Deus, e em breve Cristo termine sua obra de intercessão no céu, e saia e reclame tudo o que Ele redimiu com seu sangue precioso, e ressuscite os mortos em Cristo, e a nós nos transforme, e nos leve com Ele a todos à ceia das bodas do Cordeiro no céu, no nome eterno do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Foi para mim um privilégio grande estar com vocês dando testemunho da única voz de Deus para este tempo final. Muito obrigado por vossa amável atenção, amados amigos e irmãos presentes, e continue passando um dia cheio das bênçãos do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Que Deus os abençoe. Muito obrigado.